É um prazer estar de volta aqui em Canidé, agora quase de vez para ficar. Estou ficando, na verdade, né? Estamos ficando. A gente já teve aquela primeira coletiva de imprensa, que ainda era um presságio do que viria, e agora, como o Silvério falou, já iniciamos. A gente já começou os ensaios, ontem a gente teve a nossa primeira gravação, foi muito emocionante. Cena de Jesus e Francisco. Muito bom ver a coisa caminhando, ganhando forma e sempre muito acompanhado do canidense, né? Não só o fato de estar aqui, mas a gente vê a equipe que é muito integrada de pessoas do Canidé. A gente está sendo muito bem acolhido aqui por todos os lugares que a gente passa. E aí já pode chamar de casa, né? Porque eu acho que a gente vai ficar mais tempo aqui do que em Fortaleza e em qualquer outro canto. Na quantidade de livros que tem no meu quarto, e cada dia chega um livro novo de São Francisco. Quantidade de filmes, mas junto a isso que eu já venho lendo há um tempo, né? Estudando e lendo, tentando me aproximar de quem é esse homem, passa por esse processo de me conectar com as pessoas que são do elenco, né? Que acho que é isso, a gente precisa ter essa conexão para o teatro acontecer, porque mesmo num solo, né? Você se conecta com a banda, com a equipe, então esse processo é essencial. Mas o que eu mais tenho aprendido também junto disso é ver quem é São Francisco hoje, né? Quem é esse Francisco que habita entre nós, tanto dentro de cada um, de cada uma, quanto quase que literalmente o Frei César. Eu estou tendo o privilégio de conviver muito intensamente com ele, né? Que é o guardião daqui desse lugar, e eu tenho aprendido quem seria Francisco hoje, né? No meio de nós, quem seria esse Francisco que dialoga com a juventude, que se conecta com outras culturas, que se conecta com outras formas de expressão religiosa, que se conecta com o presente, né? Com quem a gente é hoje. Quem seria esse Francisco? Quem é esse Francisco? E tem sido esse paralelo direto, porque afinal, apesar de São Francisco estar colocado, né? Ele fez parte de um tempo histórico, a gente está falando de 1200, né? Era medieval ainda. Ele era um ser humano e aí ele precisa de alguma forma estar conectado com quem a gente é hoje para causar essa identificação, né? Para saber, para a gente conseguir se viver em São Francisco, assim como Romero tornou São Francisco de Assis São Francisco de Canidé, né? Tipo, ele não viveu aqui, mas ele vive aqui hoje. E a fé faz isso também, essa transposição, né? Trazer para a nossa realidade. E eu acho que enquanto ator e atriz também a gente traz isso, assim, quem é o Jesus do Silvério, que também é o nosso, né? Quem é o meu Francisco, que não é só meu, que vira uma comunhão, né? Teatro é comunhão também. Como o Silvério falou, a gente precisa do outro para o teatro acontecer. Se eu estiver sozinho em casa, não é teatro. É um estudo, é um ensaio, mas teatro precisa do espectador, senão ele não acontece. Assim como a comunhão. A comunhão precisa do outro. Então isso tem sido um aprendizado que já tem me transformado assim, por inteiro. E que não termina, nem no palco. No palco ele se consuma, mas ele não termina. É infinito, assim. Não sei como me preparar para esse momento, assim, de encontrar o Romero. A gente tem encontrado, porque acho que todo canidense tem o seu quê de Romero, né? Assim, em algum momento foi Romero, por mais que esteja em casa, né? Tem essa conexão de romaria mesmo, né? De andarilho, de caminhar com Francisco, caminhar com a fé. Eu estou ansioso por esse momento, assim, desse encontro real, né? Porque eu acho que eu tenho plena consciência de que eu verei mais Francisco neles do que eles vão ver em mim. Apesar da caracterização de um banner de que diz que eu sou Francisco, eu tenho certeza, eu já vejo Francisco no Frei César, sabe? Eu já vejo Francisco na Lucinha, daqui do convento, sabe? Eu já vejo nas pessoas. E também vejo em mim muito no processo de vivência. Ontem a gente, como eu falei, a gente gravou a cena de Jesus e Francisco, e para além do texto, né, quando a gente começou a conversar e gravar, eu comecei a sentir um pouco a emoção que esse homem sentiu, assim, de se conectar com Jesus, com o crucificado, e de falar o tanto que ele se conectava com as dores do mundo, né? Francisco, ele tinha uma ambição mesmo de querer trazer para ele todas as dores do mundo. Ele queria ser o filtro da dor no mundo, que é impossível, né? Assim, talvez Jesus tenha conseguido fazer isso, só ele sabe. Mas esse filtro da dor. Então, aos poucos eu vou conseguindo perceber Francisco em mim, Jesus em mim, Santa Clara em mim, né? Esse despertar de poder saber que eles vivem em mim também, assim, bem aos poucos.
Mas eu tenho certeza de que o impacto em mim, na minha alma, vai ser muito grande quando eu tiver contato direto com o Romeiro e a Romeira, que vem para Canidé. Confio na direção e quem está conduzindo, porque essa parte de... é quase uma orquestra, né? Tipo, você reger todas essas pessoas. Eu também nunca fiz peça com tantas pessoas, 300 pessoas com cavalo. Tenho até que marcar as aulas para aprender a cavalgar. Só cavalgava quando era criança. Mas eu acho que isso é questão de confiança mesmo, como o Silvério já tinha mencionado, esse lugar de coletividade. Então, o máximo que a gente pudesse conectar e trabalhar em coletivo, a coisa vai fluir mais. Então, em relação à parte técnica, eu acho que é muito esse lugar de coletividade, confiança, né? De respeito também pela direção, de acreditar no que está sendo construído. E em termos de estar vivendo isso, me toca num lugar diferente. Assim, todo personagem mexe comigo, mas eu acho que esse tem um chamado para o coletivo, para o social, que nenhum outro teve na minha vida. Que geralmente são questões muito subjetivas sempre, né? O personagem com as suas questões, E as questões de Francisco transbordam ele, o corpo, a cabeça, a alma. Não é só sobre ele. Né? Eu me tenho muito nisso, pensando o que atravessa esse homem, que ele não estava tentando ser santo, ele nem queria, ele pediu para esconderem o corpo dele quando ele morresse. Que ele não queria toda essa, não é nem devoção, eu acho que essa coisa dele ser maior do que o próprio propósito do Evangelho, sabe? Ele não está acima da vivência do Evangelho, ele não é mais ou menos isso, né, Frei? Tipo, que ele não é isso, não fosse mais Francisco do que viver a pobreza, viver a simplicidade, viver o amor, viver o sacrifício. Ele se preocupou com isso até a hora da morte. Então, não é só sobre ele, entende? Acho que isso já me modifica e me atravessa de uma forma muito profunda, porque não é só sobre mim. Pensando em Francisco, né? Não em André, mas não é só uma coisa tão subjetiva, é uma coisa que está sempre ligada ao outro. Talvez seja o personagem, até hoje com certeza, o personagem que mais me atravessa, e talvez seja o da minha vida, assim, né? O que mais, por ter esse apelo do outro coletivo, que muitas vezes não tem em outros trabalhos.